Olá, hoje nós vamos continuar a oficina de análise transacional com o tema Jogos Psicológicos e Triângulo Dramático. Uma grande dificuldade nos relacionamentos é que muitas vezes nos utilizamos de jogos psicológicos. Diferentemente dos jogos sociais, os jogos psicológicos não são para alegrar ou se divertir, mas sim para aliviar a tensão da posição existencial não ok. Isso nós já vimos em posição existencial, nós já vimos em outro tópico. Eric Berne achou tão importante esta descoberta que escreveu até um livro chamado Os Jogos da Vida. Teve muito sucesso também esse livro. Eric Berne definiu o jogo psicológico como uma série de transações ocultas que progridem até um fim bem definido e previsível. Pode ser descrito como um conjunto de transações que se repetem superficialmente plausíveis e com uma motivação oculta. Jogos psicológicos. Não sei se vai estar dando para ver. Uma série de transações ocultas. Existe ou transações indiretas. Existe uma fórmula para os jogos. Ele comparou a uma pescaria. Tem uma isca, joga-se uma isca. Essa isca atinge a fraqueza de alguém que dá uma resposta. E começam as transações de isca, resposta, transações, estímulo, resposta, até que uma certa hora há uma mudança forte e a pessoa que começou o jogo obtém um benefício final, que é ele se mantém na posição inicial que ele estava. Fez uma série de transações, mas na realidade ele queria se manter na posição, manter as coisas como estão. Vamos ver um exemplo prático. Uma mulher numa reunião de psicoterapia de grupo diz: não sei mais o que fazer com meu marido, já não suporto mais viver com ele. Esse é um estímulo aparentemente adulto no nível social, mas no nível psicológico, oculto, sua criança se mostra desolada, não sabe o que fazer, mas não pede ajuda diretamente, não pede ajuda abertamente. Gravem isso, não pede ajuda. Então ela está desqualificando a sua própria capacidade de achar uma solução. Então, a sua desolação é uma isca destinada a fisgar algum pai protetor, não ok? Ou um salvador no grupo. Então, o senhor Y lhe responde, já que a sua fraqueza desse senhor é querer ajudar e dar conselhos, salvando, entre aspas, salvando as pessoas. Então, ele dá uma sugestão e ela desqualifica e ficam os dois nessas colocações. Esse jogo se chama Por que você não... pontinhos. Sim, mas. Num grupo meu há um rapaz que joga muito isso. Esse sim, mas ele tem muita dificuldade para conseguir o seu sustento, para trabalhar e conseguir o seu sustento. Já lhe foram dadas algumas sugestões de coisas como ele poderia ganhar dinheiro no próprio prédio onde trabalha. Ele mora num prédio com mais de 200 apartamentos. Ele poderia fazer ganhar dinheiro limpando celular, ou baixando aplicativo, limpando aplicativo, para as pessoas que moram no prédio. Tem uma salinha lá embaixo que se chama Sala Bem-Estar. Ele poderia fazer isso lá.
Aí quando foi lhe dada essa sugestão, assim, mas lá não tem internet. Foi colocada a internet. Já se passou mais de 1 ano e ele ainda não foi para lá fazer esses exercícios. Foi-lhe cobrado há algum tempo atrás e ele disse, não, eu vou fazer. Eu vou fazer um anúnciozinho para botar no WhatsApp do prédio. Ele ia fazer um briefing. Já se passou 1 mês, ele não fez o tal do briefing, não fez o tal do anúncio para avisar. Era só ele avisar o grupo assim, eu vou estar dando um plantão lá e faço o trabalho. Então, ou seja, essa pessoa joga sim mais, sim mais, sim mais. Ele não quer sair da situação difícil em que se encontra, de não conseguir um emprego, de não conseguir trabalho. Só numa ajuda psicoterapêutica ele vai conseguir uma ajuda real para isso. Então, muitos jogos existem jogos muito interessantes. Por exemplo, os jogos da vida tem o alcoólatra. Alcoolismo é um jogo perigoso. Os nomes dos jogos já ajudam a gente a entender. Devedor. Aquela pessoa que sempre está devendo a alguém porque quer se manter numa posição de inferioridade. Tem um jogo também, agora te peguei, seu engraçadinho. Tem um jogo conjugal que é, se não fosse por você, é o jogo da mulher fóbica, que tem medo de sair à luta para ir trabalhar, para conseguir emprego. Aí ele diz, se não fosse pelo meu marido, que não quer que eu trabalhe, eu não iria, eu estaria trabalhando. Se não fosse pelas crianças que são pequenas, eu estaria trabalhando. Então ela sempre encontra uma desculpa para não sair e não enfrentar a vida e enfrentar o trabalho. Existem muitos jogos. E os jogos começam bem cedo na infância. O primeiro jogo detectado foi o Meu é Melhor. É o jogo que crianças pequenas jogam. E quando uma criancinha está dizendo para o outro que o meu é mais bonito, o meu é mais... Já está tentando fazer um jogo. Só vai se tornar jogo se a isca encontrar alguém que responda, se houver uma transação e depois ela continuar com a sua posição. É algo bem complicado. Seria bom vocês lerem o livro. Mas eu vou dar então uma dica aqui muito importante, muito simples, que ajuda a gente a entender o jogo. E nós não nos colocarmos em situação de jogo. Trata-se do triângulo dramático. Vocês veem um P, um S e um V. P de perseguidor, S de salvador, V de vítima. Então, começa muitas vezes com um perseguidor, depois vem alguém que se coloca como salvador, para que essa pessoa se coloque em vítima. E eles ficam rodando nesse mesmo círculo. Uma vez ele é perseguidor, uma vez ele é salvador, outra vítima. Então, toda vez que você se encontrar numa situação de perseguidor, de estar acusando alguém e tal, está no de perseguidor. Toda vez que você vai, alguém falou alguma coisa, não pediu, mas você já foi se prontificar para fazer, você está se colocando como um salvador. Porque é preciso que as pessoas aprendam a pedir. Assim como a gente deve pedir carícias, como a gente falou lá naquele tópico sobre carícias, a gente tem que também pedir a ajuda que a gente precisa. Temos que... Se eu estou precisando de ajuda, por que eu não peço? Peço. Eu preciso disso. Quem pode me fazer? Quem pode me ajudar aqui? E vítima é aquela pessoa que está sempre na posição de que não sabe fazer, não consegue fazer. Então, toda vez que você se encontrar numa posição de perseguidor, de salvador ou de vítima, você pode estar dentro de um jogo psicológico. Então, dê um jeito de sair logo para não ficar dentro de um círculo vicioso que não vai te levar a um lugar mais de desenvolvimento. Então,
Esses papéis do triângulo dramático nos ajudam a detectar se a gente está Esses papéis são falsos, não são papéis que vão nos colocar bem no sentido do desenvolvimento.